Olá, seja bem-vindo a essa aula sobre emoções e sentimentos. Nessa aula, vamos aprender como as marcas conseguem associar sua proposta de valor, ou o que elas propõem de valor para o mercado, a determinadas emoções e sentimentos. Quando você entender como as marcas fazem isso, você também vai poder fazer essas associações na tua comunicação, gerando maior lembrança de marca. Para que a gente entenda esse processo de criação de valor por meio das emoções, a gente necessita entender que as nossas emoções ocorrem a nível inconsciente e a nível consciente. Para isso eu trouxe um termômetro emocional, uma metáfora para explicar para você como esses dois níveis de excitação funcionam dentro do nosso cérebro. No nível inconsciente, nós temos a base do termômetro. Ali as emoções estão pouco excitadas e nós não temos consciência, claro, que elas estão ali. Já no nível, na medida que essas emoções começam a ficar mais fortes, elas sobem no termômetro e se transformam ou se tornam emoções conscientes. A grande questão que nós temos que ter em mente é o seguinte: as emoções no nível inconsciente também afetam as nossas decisões. Existem questões que estão ocorrendo à nossa volta, que estão gerando emoções e que nós não nos damos conta, simplesmente porque elas estão no nível inconsciente. Eu trouxe um estudo aqui para demonstrar bem essa relação do professor North de 2011. Esse estudo é chamado O Efeito da Música de Fundo na Percepção do Gosto do Vinho. O que o professor fez? Colocou alguns participantes para provar um vinho. Só que enquanto eles provavam, diferentes grupos provavam o vinho, ele colocou músicas de fundo. E ele colocou dois grandes tipos principais de música: músicas mais agitadas e músicas mais suaves, mais lentas. E buscou descobrir se existia relações, ou se havia relações entre o que as pessoas diziam sobre o gosto do vinho e a música que estava tocando naquele momento. E o que ele descobriu foi exatamente isso, que existe sim uma relação. As pessoas percebem o vinho como mais suave, mais leve, quando uma música mais suave, mais leve está sendo tocada. Ele demonstra então que existe uma relação entre o que nós ouvimos e o que nós sentimos. Não só no paladar. Nesse trabalho, ele mostrou no paladar, mas ele diz em outros artigos, em outros estudos, que existem outras formas como nós percebemos as coisas que estão no nosso dia a dia em função de algumas emoções que estão sendo ativadas, mesmo no nível inconsciente, como no caso da música. Tony Robbins, um importante coach, nos diz o seguinte: a informação sem emoção é esquecida. Vamos ver o caso da postagem do Tony Robbins. Ele colocou essa postagem no LinkedIn e a tradução é o seguinte: como desarmar a bomba da preocupação e permanecer produtivo. Quando ele faz isso, ele está associando uma emoção positiva, porque ele está dando uma fórmula, como desarmar a bomba. Ele está dizendo, olha, leia esse artigo que eu mostro, eu falo para você como desarmar a bomba de preocupação e permanecer produtivo, mitigando a emoção negativa. E ele coloca uma foto de uma mulher preocupada. As imagens geram uma associação rápida, direta. Nosso cérebro entende facilmente as imagens. A máxima de que uma imagem vale mais que 1000 palavras é um ditado bem velho, né? Mas ele é muito real dentro da área de comunicação e marketing. Então, como as nossas emoções são ativadas? Como esse processo funciona? Esse processo funciona da seguinte forma: acontece um evento, nós nos defrontamos com um produto ou um serviço, por exemplo. E então ocorre uma emoção lá na base do termômetro, que ainda é inconsciente. Só que se essa emoção for forte o suficiente, ela se torna, como os especialistas chamam, de sentimento. Essa é a grande diferença, porque agora uma emoção se torna algo consciente, chamado então de sentimento. E esse sentimento leva a uma ação de compra, não compra, rejeição, além de outras tantas ações que podem ocorrer em função das emoções e sentimentos gerados. Muito importante você entender dessa aula que as emoções e os sentimentos devem sim estar associadas à sua marca.
Durante o curso, nós vamos aprender algumas técnicas de como fazer essas associações. Vamos então, na próxima aula, entender um pouco mais sobre o ser humano, o cérebro, estudando o foco e a atenção. Até lá!